Fala galera, aqui quem está falando é o professor Felipe Nascimento e a aula de hoje não é sobre história, a aula de hoje é sobre filosofia, mais precisamente ali a filosofia antiga. Na nossa última videoaula eu falei sobre o período socrático, o período antropológico, né? Eu disse que Sócrates ele não estava preocupado em compreender o cosmos, mas sim sobre a questão moral, sobre as questões morais e políticas, né? Sobre a vida ali na polis, sobre a vida do homem, por isso que é período antropológico. E agora estarei falando sobre o período helenístico. O período helenístico, essa videoaula ela é curta, ela é mais história do que filosofia, mas para que você entenda, o período helenístico é o período que as polis gregas vão se enfraquecer, ali devido à Guerra do Peloponeso, e ali do norte da Península Balcânica vão chegar os macedônicos, o rei Filipe II, e após a sua morte, Alexandre o Magno, conhecido como Alexandre o Grande, ele vai exercer um domínio ali por toda a Península Balcânica. Então, as polis gregas, as cidades-estados, elas estão sob domínio macedônico. E depois, após Alexandre o Grande, vem, após o período helenístico, né, a Península Balcânica, as polis gregas estarão sendo dominadas pelos romanos. Então, esse pano de fundo histórico é muito importante para que você entenda o período da filosofia conhecido como helenístico. Por quê? Porque as polis gregas, agora, primeiramente dominadas pelo Império Macedônico e depois pelo Império Romano. Então, as polis gregas, as cidades-estados autônomas, né, que, como eu falei na videoaula passada, elas nasceram, elas floresceram como um centro político. Lá os sofistas, né, ensinando a arte de persuadir, a arte do convencimento, Sócrates falando ali sobre a vida na polis. E esse esplendor, esse florescer, esse brilho, ele será apagado, porque as polis vão perder a polis vai perder a sua autonomia política devido ao domínio macedônico e ao domínio romano. Então, os filósofos eles não vão mais estar preocupados com a vida em sociedade, eles não vão estar falando muito sobre política e ética. Ética vem do grego, ela significa ethos, que significa comportamento, né? O comportamento ali na polis. Quando estivermos falando sobre Aristóteles, eu vou especificar mais sobre o ethos. E os filósofos que outrora, quando a polis ela era um centro político autônomo, essa polis ela está florescendo. Então os filósofos lá eles vão estar preocupados em falar sobre ética, aí vamos ter os sofistas e sobre política. Só que agora, depois pós-domínio macedônico e romano, os filósofos eles não vão se preocupar com questões políticas, eles vão se preocupar em ser feliz. Eles vão estar se preocupando com uma busca por um estado de vida plena. Ou seja, essa aí é a famosa ataraxia ou o hedonismo. Eles vão buscar em levar uma vida zen, eles vão buscar ser feliz. Por quê? Porque a polis antes, quando ela era independente, politicamente falando, os filósofos vão debater sobre política e ética, mas agora que a polis ela vai desaparecer enquanto centro político, quando a polis perde a sua autonomia, os filósofos vão continuar, só que eles vão se focar em outro tópico. Não mais querendo saber sobre o cosmos, nem querendo falar sobre a vida na polis, mas sim sobre a ataraxia. É buscar um jeito de ser feliz. Então aqui eu coloquei algumas ideias debatidas. Nós vamos ter o cinismo, que o principal pensador foi Diógenes. Diógenes, em meio a tudo isso, ele vai renunciar aos bens materiais
ele vai desprezar as convenções sociais, ele vai viver numa floresta dentro de um barril. Aí tem a famosa pintura que Alexandre o Grande, né? Ele que montou um império gigantesco, ele que venceu os persas, Alexandre o Grande, ele chega para Diógenes e pergunta: Diógenes, me diga o que você quer. Imagina o homem mais poderoso de todo mundo conhecido chegar para você e perguntar: me diga o que você quer que eu faça, que eu farei por você. Aí Diógenes vai olhar para Alexandre o Grande, Alexandre Magno, né, conhecido como Alexandre o Grande, e ele vai dizer: olha, Alexandre, por favor, sai da frente do sol que você está atrapalhando a minha visão. Você está atrapalhando os raios do sol. Então, é interessante isso, né? Porque o Enem, ele pode jogar essa imagem aí e entender, na verdade você tem que entender, né? O que o cinismo dizia, o que Diógenes pensava, o que representava aquilo, né? É o famoso cinismo, renúncia pelos bens materiais. Ele dizia que você não precisa de muito para poder viver. Olha só o contexto aí político, né? Alexandre o Grande tirou a autonomia das polis e centralizou tudo. E Diógenes, né, com toda essa situação aí, ele chega com o cinismo. Também nós vamos ter o ceticismo. Ceticismo. O filósofo que eu julguei ser importante, coloquei aqui, foi Pirro, tiveram outros, desculpe. E Pirro, ele falava o seguinte, que nunca escolha uma ideia. Como assim? Nunca escolha um lado. Porque se você escolher uma ideia, nós teremos uma outra ideia em oposição. Isso vai fazer com que você se estresse. Isso vai fazer com que você entre em conflito com algo. Então, o melhor para Pirro era relativizar tudo, né? Era aceitar as ideias e viver bem, sabendo que existem ideias diferentes. Então, ele vai começar a duvidar de tudo. Eu esqueci o R aí, né? Para ele não existe verdade absoluta. A verdade é o que cada um coloca segundo Pirro, né? Olha a palavra aí, ceticismo. Isso é o que ele diz, não o que eu digo, não o que eu afirmo. Mas, entenda o contexto, né? A busca pela ataraxia, ser feliz, viver bem. Para Diógenes, com cinismo, era desprezar as convenções sociais, era a renúncia dos bens materiais. No ceticismo, era não aceitar as ideias, nunca escolher uma ideia, nunca escolher um lado, porque se você escolher um lado, sempre haverá um outro lado. Se eu tenho uma tese, eu terei uma antítese, né? Ou seja, uma ideia, eu sempre terei uma ideia oposta. Então, segundo lá os filósofos do período helenístico, aí no cinismo, tem o cinismo, né? E o ceticismo, busque a ataraxia, viva bem. Também tem o epicurismo, de Epicuro. Ele falava que para que você fosse feliz, vivesse bem, você tinha que levar uma vida moderada. Você tinha que evitar os prazeres desnecessários da vida. Se você gosta de comer, coma o suficiente. Não coma demais, porque você poderá ter problemas, e por aí vai. Também é importante falar aqui sobre o estoicismo de Zenão. Na busca pela ataraxia, né? Na busca pelo hedonismo, o estoicismo ele dizia o seguinte: olha, você tem que evitar pensar nas coisas que você não pode transformar, porque você vai se estressar. O seu cabelo vai ficar branco antes do tempo. Ou seja, não pense na velhice. Não gaste seu tempo refletindo sobre ela, porque você vai ficar velho. Não se preocupe com a morte. Todos vão morrer um dia. E não se preocupe com a opinião alheia, porque o que eles acham não interessa, não altera o que você é, né?
Então isso é o estoicismo, é o que Zenão falava, né, gente? Ó, grande abraço a todos, bom proveito, boa aula, se inscreva aí no meu canal e bom estudo aí para o Enem.